Que alguna estrategia, no, quiere demostrar que consigue llegar. No se vio el mensaje de ayer. Sí, sí. Chegamos onde queremos, até onde queremos. Entendi. Esse tipo de mensagem é muito clara. Vamos lá. Contestável. Né? Eu gosto, sabe que eu gosto. Estamos na continuação do 7º capítulo do Portal da Confiança, na página 241. Nós tínhamos visto que, na prática, a pessoa que, quando tem confiança na Hashem, certo? Muitas vezes ele pode ver que as coisas não saem como ele quer, e que, na prática, isso também é uma dádiva divina. Isso que tínhamos visto até agora. Agora vem, analisa que existe o que se chama o progresso da confiança. Então, diz, o autor segue em frente e diz que, via de regra, quanto maior o entendimento da pessoa acerca de Deus, maior será a sua confiança nele. Ou seja, é simples, quando você percebe, por exemplo, a grandeza de Hashem, o potencial de Hashem, as condições de Hashem, você, entre aspas, se você entende isto, você consegue confiar em Hashem maior. Mas assim, te dizem, olha, vai ter um médico aí recém-formado. Ele te inspira a confiança, é médico, se formou, alguém, entre aspas, avaliou o conhecimento dele, fez residência, tem alguma experiência, alguma coisa. Quando você fala, o cara tem 25 anos de especialidade, etc., e já é professor, não somente ministra cursos no mundo inteiro, o que acontece? Logicamente, te inspira uma confiança maior. Então, quando você tem confiança, você tem consciência, aliás, perdão, você tem consciência da grandeza de Hashem, você conhece Hashem, ou seja, por isso que o Pasuk nos traz a importância da gente estudar sobre Hashem. Por quê? Abraão Avinu fala, dá-te Elokei avicha, conheça o Deus de teu pai, ve'avdeu ve'levav shalem, e desta maneira você vai conseguir servi-lo com coração pleno. Porque, na prática, você poderia servir a Hashem de coração pleno independentemente. Mas quando você mais tem consciência disto, melhor pode fazer. E aqui uma explicação importante, o que na realidade a Torá nos ensina a importância, por exemplo, da gente saber, da gente estudar. Não é simplesmente uma fé pura e simples. É importante, mas essa fé pura e simples é que nem um soldado, que é a famosa explicação. O soldado está lá no frente de batalha. E está fazendo o quê? Está lutando. Lutando para quê? Porque ele não sabe. Mandaram ele, que nem bom marido, pau mandado. Na realidade, você não entende disso. Aí, então... você é divorciado? Agora entende demais. Então, na prática, o que nós vemos aqui? Que quando você não entende o objetivo de alguma coisa, você pode estar lá. Agora, quando te dizem, por exemplo, vai lá e conquista essa posição, que assim que você conquistar a posição, acaba a guerra, você volta para casa. Então, você está lutando com o quê? Com um ideal e com um propósito. Quanto antes eu termino e mais eficiente eu sou, antes eu volto para casa. Então, você, quando tem como chama? Um propósito claro, você consegue fazer melhor. Vem aqui a Torá e nos ensina, na realidade, isso na nossa vida em relação a tudo. Quando você tem consciência, quando você entende o que está acontecendo, você pode fazê-lo de uma forma muito mais vibrante, muito melhor e muito mais intensa. Ok? Então, logicamente, quando nos referimos a Hashem, e você, todos acreditamos em Hashem, mas muita gente pode chegar e pensar, mas Hashem está ocupado com tantas coisas, ele vai prestar atenção a mim? Que adianta eu rezar? Eu não tenho méritos, eu sou ninguém, sou um Zé Mané, etc, etc. A pessoa poderia pensar isso, mas na hora que ele entende que Hashem consegue atender a todos, não é que nem um ser humano, um médico, está numa consulta, não consegue atender outro paciente. Está numa cirurgia, não consegue operar outro. De alguma maneira, existe a limitação. Hashem não tem limitação. Então, quando ele, da prática, pensa e tudo mais,
E ele estuda quem é Hashem. E ele estuda e tem consciência quem sou eu. Consequentemente, diz o quê? Eu não sou um Zé Mané, eu sou filho de Hashem. Que é o que nós apelamos na Tfilá, Avinu Malkeinu. Não sou pai. Espera aí. Um pai pode ter vários filhos e ele consegue, teoricamente, prestar atenção e estar preocupado e ligado com todos os filhos. Ok? Na realidade, teoricamente, isso acontece com o ser humano. Com Hashem, com certeza acontece. Mas para isso você tem que entender, tem que ter consciência. Por isso que é importante, como ele diz, quanto maior o entendimento da pessoa acerca de Hashem, maior será a sua confiança nele. Ok? Porque mesmo assim, um pai, por exemplo, nós estamos agora à véspera da Rosh Hashanah, um pai que o filho não se comportou direito, etc., e o filho sabe que aprontou, e ele não está indo no caminho direitinho, o pai continua amando o seu filho. E o filho sabe disso, e o pai sabe disso. Então ele não pode dizer, vai chegar no ponto de dizer, eu sou um caso perdido, já não tenho chance. Não existe isso. Não existe a pessoa desistir e dizer não tenho chance. Temos chance, sim senhor. Está claro? Então, regra geral acerca da questão da confiança em Deus, o nível de confiança daqueles que confiam em Deus se baseia no nível de seu entendimento da grandeza divina. Já, isso é uma questão. Por quê? Porque você vai nutrindo, como nós vimos já várias vezes, você vai nutrindo a tua fé de acordo com o quê? Com a tua capacidade. A fé você pode desenvolver, eu acredito, mas só fé, sozinha, pura, se não está alimentada e não está desenvolvida, não é suficiente. Ok? Então, agora bem, e no nível de sua crença, em sua proteção sobre eles, e seu constante cuidado com seu bem-estar. Então, na hora que ele tem essa consciência, que a gente está preocupado com teu cuidado, com teu bem-estar, e que você chegou até o dia de hoje, você pensa, por que você chegou até o dia de hoje? Porque graças a Hashem. Não é, não, eu sou bom. Eu cuido da minha saúde, me alimentei, ganhei dinheiro, etc. Não tem dúvida. É Hashem. Mas fulano me ajudou. Fulano foi um bom emissário de Deus. Fulano foi um bom intermediário. Mas quem, na verdade, te deu a brachá, quem é? Hashem. Então, o autor ilustra a seguir como o bitachon da pessoa evolui desde a infância em diante, de acordo com sua compreensão. Então, vemos aqui o melhor exemplo, uma criança. Ele pode ser que acredita na Hashem, mas o nível de fé da criança e do adulto é diferente. Então, primeiro, quando a criança nasce, ela depende unicamente do peito da mãe, certo? Como diz o versículo, e me fizeste sentir seguro contra o peito da minha mãe, como diz justamente. Mavtechi dei mim. Então, vemos aqui justamente que isso que nos diz o rei Davi no Salmo. Depois, então, primeiro, aliás, o recém-nascido, nem mesmo ele, como se diz, reconhece sua mãe. Apenas reconhece o seu regaço e o vê como sua fonte de alimento. Em virtude de sua falta de compreensão, não percebe que é sua mãe quem está aí zelando por ele, quem está cuidando dele. Ele não entende isso. Mas ele sabe que no colo da mãe dói menos, no colo da mãe ele se acalma. Quando ele está nervoso ou alguma coisa que a mãe coloca no peito dele, ele sente a batida do coração, que hoje em dia se demonstrou, etc. Certo? Porque cada um bate um pouquinho diferente. Então, tudo isso que acontece com a criança, ela tem uma ligação. Ela tem consciência disso? Não. Segundo, quando a criança cresce e sua compreensão se desenvolve, aqui a criança começa a evoluir um pouquinho, passa a confiar na mãe em virtude do grande cuidado que a mãe tem com ela. Quando a criança já tem 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, sei lá o quê, que começa a ter um pouquinho de confiança, a criança começa
ter um vínculo com a mãe um pouco diferente. Baseado no quê? Na experiência. Simples. Então, isso vemos, inclusive, no versículo de Teilim. Sosseguei minha alma para que não fosse soberba, e como uma criança acalentada por sua mãe, se sente minha alma. Ou seja, literalmente, aquele famoso versículo que a gente menciona muitas vezes, como a criança no colo da mãe, cagamula leimo. A criança que está no colo da mãe, ela sossega, está no colo da mãe. Certo? A criança está lá chorando, de repente a mãe só pegou no colo. A criança sossegou. Por quê? Porque está no colo da mãe. Ele sabe que a mãe é a fonte de proteção, etc, etc. 3. Quando sua compreensão se desenvolve ainda mais, e a criança vê que a conduta da mãe com ela depende de seu pai, a prova está lá que a mãe diz: se você não se comportar direito, eu vou contar para o papai. Ou você vai ver quando o papai chegar em casa. Isso quando o papai não apanha da mãe também, não? Então ela diz: cuidado com o papai, porque os dois vão apanhar. Então ela passa então a confiar no pai, pois este a protege. O pai oferece um nível de proteção diferente, ao tal ponto que a criança sente que o pai é o ídolo dela. O pai é aquele, como chama, corajoso, forte. Meu pai, se a criança sempre imagina que o pai é herói. É? O teu herói? Entendi. Então, na prática, por quê? Porque oferece essa proteção, essa segurança. Ok? Então, é um nível diferente. Ou seja, o que estamos vendo aqui? À medida que está tendo essa, como chama? Essa evolução racional, a criança vai desenvolvendo também um nível de confiança diferente. Então, o nível de quando era bebê, que estava do peito da mãe, era um nível, mas muito superficial. Então, quando ela então percebe que tudo que sua mãe faz por ela, na verdade, provém de seu pai, que dá as condições, que permite que a mãe esteja em casa, se dedicando à criança, etc., além da licença maternidade. Então, essa criança passa a confiar no pai ao invés da mãe. Ele desenvolve para confiar em alguém que tem mais condições. E na vida é isso que acontece. 4. Quando o corpo dessa pessoa se torna mais forte e ela já consegue se envolver na busca de um meio de subsistência, que ele já está trabalhando e se sente independente, como trabalhar no comércio ou outro, seja qual for a fonte de renda, ela então passará a confiar em sua própria força e em suas ideias, que a idade justamente quando criança, quando jovem, na verdade, aí ele já começa, eu me basto, ele começa a, como chama, confiar em si próprio, o que nós chamamos, se independiza, não somente financeiramente, senão começa a se independizar, ele tem suas ideias, já tem seus valores, já tem suas confianças, já tem seus princípios. Então ela confia em si própria em vez de confiar em Deus. Por quê? Devido à sua falta de compreensão de que tudo o bem que recebera até então era, na verdade, proveniente da bondade de Deus com ela própria. Então ele não tem essa consciência de que mesmo tudo que ele recebeu até agora não era nem da mãe, não era nem do pai, era de Hashem, através deles. Ele perdeu essa consciência. Ok? Ele não tinha, na verdade, não é que perdeu, não tinha. Então, o autor agora usa a seguinte história para ilustrar o fato de que é um erro terrível confiar em sua própria força. Ou seja, se a pessoa confiar em si própria, suas condições, eu, como a gente fala, já comigo, eu me basto, eu sou independente, sou, chama, tenho todas as condições, esse é um erro grave. A pessoa não pode estar, entre aspas, tão confiante em si próprio e suas próprias condições. Então, conta-se que um dos homens piedosos tinha um vizinho, um escriba ágil que ganhava seu sustento com o dinheiro que recebia por sua escrita. Um dia, esse homem devoto perguntou ao vizinho: como você está se saindo? O escriba lhe respondeu: minha situação é boa, contanto que minha mão esteja em boa forma.
Ou seja, É o básico. sim, mas ele estava confiando que em sua caligrafia, em sua mão. Naquela mesma noite, ele sofreu um acidente e ficou com a mão amassada, não conseguindo mais escrever até o fim de sua vida. Aquilo foi um castigo de Deus, abençoado seja, pelo fato de ele confiar na sua mão para lhe prover sua subsistência. Ele não falou Baruch Hashem. Mas não é uma questão de falar, é uma questão de acreditar, sentir, bravo. Então, em última análise, a pessoa não pode confiar em sua própria capacidade, pois ele pode perder esse recurso para prover só por si próprio, como vimos acontecer com o caso do escriba. Então, a pessoa não tem que dizer, ah, não, enquanto eu tiver boa vista, minhas costas aguentarem, sabe? Baruch Hashem. Que Hashem me dê saúde, que Hashem me dê capacidade, que Hashem me dê condições. O autor volta agora a falar sobre a maneira como a confiança da pessoa evolui de acordo com sua compreensão. Então, se conseguir seu sustento através de outras pessoas, ou seja, ele depende de terceiros, puxa, o Arthur que me ajudou, o Sami que me deu uma força, o patrão que me paga, assim por diante, ele passará a confiar e depender delas. E ficará com a mente tranquila por confiar nelas e em sua capacidade de ajudar. Puxa, eu realmente tenho que agradar o Arthur que me salvou. Mas é o que acontece. Nós já vimos o exemplo. A pessoa que vai sacar dinheiro do banco e essa menina que trabalha no caixa é legal, ela me deu dinheiro. Mas seria essa a tolice. Exatamente esse é o conceito. Então, ainda que essa pessoa perceba que não pode confiar em sua própria capacidade, ela confia no fato de que outras pessoas a ajudarão nos momentos em que é necessitar. Entendeu? Então, a pessoa acaba confiando em quê? Nas pessoas. Então, à medida que sua compreensão se for desenvolvendo e ela perceber as deficiências dessas outras pessoas, porque essas outras pessoas têm uma condição limitada, tá bom. Quanto tempo posso ficar dependendo de fulano? Chega uma hora que fulano vai dizer, sei lá, não quero te ajudar mais, não posso te ajudar mais. Hoje em dia é um fenômeno comum, muitos jovens estão assumindo as empresas que eram dos pais. E os pais tinham na empresa um funcionário, entre aspas, de confiança, que estava há muitos anos e ganhava muito bem. Os jovens assumem a empresa e dizem, por que vou ter esse funcionário que ganha muito, eu posso contratar um Zé Mané, eu mesmo hoje em dia com o computador, com isso mantenho o controle, não preciso dele, e vou economizar um bom dinheiro. E o homem, o funcionário que achava que dependia e que estava, entre aspas, dependendo e agradecido a fulano que deu emprego, de um dia para o outro ele perde o emprego. Então ela entende que também os humanos carecem da bondade do Criador. Ela então passará a confiar nele, contudo, já, ele mesmo que ele confia em Deus, a princípio a pessoa confiará nele apenas naqueles assuntos que estão fora de seu controle. Tá bom, que nem um médico. A cirurgia foi um sucesso, agora tem que rezar. Muitas vezes o médico fala assim, primeiras 48 horas tem que ver como o paciente vai reagir, etc, etc. O que significa isso? Porque você não tem controle, então não tem opção. Vou confiar em Deus, fazer o quê? Eu preciso confiar em alguém. Então, justamente, a pessoa confiará nele apenas naqueles assuntos que estão fora do seu controle e para os quais ela não tem opção a não ser entregá-los ao Criador. Fazer o quê? E nele depositando sua confiança para que ele cuide desses assuntos. Então, simples, agora vou trazer alguns exemplos. A pessoa confia em Deus para que a chuva caia no momento do plantio ou de uma viagem marítima. Viagens pelo deserto onde a água é escassa, então uma enchente, quando há uma praga ou pestilência, e também situações semelhantes em que ela não tem meio algum de se salvar de problemas dessa natureza. E nós vimos, poucos anos atrás, com a pandemia,
No meio da pandemia, no início, aliás, da pandemia, estava todo mundo, o médico não sabia de nada, ninguém sabia de nada. Era confiar em Hashem. Era que nem disse, quando você vai e chega uma hora que você não tem opção, como está dizendo aqui, você acaba confiando na Hashem, por falta de opção. Tal pessoa confia em si próprio e em outros, mas quando se trata de algo em que ela sabe que ninguém pode ajudá-la, como no caso de uma enchente ou de uma peste, ou de uma pandemia, ela passa a só confiar em Deus por falta de opção, talvez. Que seria a questão? Não tem mais ninguém. O autor cita um versículo que descreve uma pessoa como essa. Como consta no profeta Jeremias, porém, no tempo da sua tribulação, dirão: ergue-te e concede-nos tua salvação. Mas quando na época da tribulação, este versículo analisa o fato de que o povo judeu estava servindo a ídolos estranhos. Mas no momento de sua infelicidade, eles se voltaram a Deus, pedindo a que ele os salvasse. Até agora eu não servi, agora se lembrou de mim? Então, na prática, cada um de nós devemos confiar e desenvolver nossa fé na Hashem, porque pode acontecer isso. 7. Se seu entendimento acerca de Deus se aprofundar ainda mais, a pessoa passará a confiar nele, mesmo em questões acerca das quais é muito provável que ela pudesse sozinha ajudar-se com seu próprio empenho. Ou seja, muito apesar de que eu sou autossuficiente, como diz aqui, posso me ajudar com meu empenho, mesmo assim confio em Hashem. Por que confio em Hashem? Para que ele faça que eu tenha sucesso. Que é o caso do camponês. O camponês pode confiar que ele trabalhou, se levantou cedo, foi na lavoura, etc. Mas Quem faz mas ele pode ter sistema israelense de gotejamento. Mesmo assim, que ele tinha todas as capacidades e condições, ele se aprofundar mais, ele vai perceber que todo o sistema vai funcionar, etc. Quando teve o Irã que mandou, não sei, esses 300 e poucos mísseis de uma vez, e não aconteceu nada. Ou seja, todos os sistemas funcionaram. Todos, não falhou nenhum. Sempre existe uma margem de erro, não teve um erro. Isso daqui não é a mão de Deus? Mas para você enxergar essa mão de Deus, você tem que ter essa confiança mais desenvolvida. Caso contrário, você dizer, nosso sistema é bom. Então, por exemplo, se essa pessoa pode obter o seu sustento através de meios perigosos ou mediante trabalho pesado que esgote seu corpo, ela não se envolverá nesses meios devido à sua confiança em Deus e em que ele a sustentará por meios mais fáceis. Talvez a gente não quer que eu seja sustentado por meios fáceis. Talvez a gente tem que trabalhar, tem que ralar, tem que se esforçar. Se sua compreensão acerca de Deus se desenvolver ainda mais, essa pessoa passará a confiar nele a respeito de todas as formas ou meios de ganhar seu sustento, tanto os difíceis quanto os fáceis. Ao se envolver com esses meios, a pessoa terá a certeza de estar agindo dessa forma como parte de seu serviço divino e para cumprir seus mandamentos. Ou seja, ele começa a ter consciência também de que de qual é o seu propósito. Ele está aqui para servir a Hashem. Ele tem que, está vendo? Vamos ler de novo. Compreensão acerca de Deus, sem problemas ainda. Então, o que acontece? Essa pessoa passará a confiar em Hashem a respeito de todas as formas e meios de ganhar seu sustento. Ao se envolver com esses meios, a pessoa terá certeza de estar agindo dessa forma como parte de seu serviço divino. E trabalhar faz parte. Hashem quer. Hashem não quer que eu fique sustentado. Eu posso ficar sustentado. Mas Hashem quer que eu seja produtivo, que eu faça algo. Inclusive, nós sabemos, e está comprovado hoje em dia, que quando você ganha o próximo sustento, você se sente mais digno. Ou não? Tem gente que opta viver de tzedakah. Tem gente que opta isso.
Mas, na realidade, você vê que não são pessoas tão dignas assim. Não tem uma dignidade, um orgulho, como chamamos, self-confidence, uma autoconfiança tão grande. Porque eles estão sempre dependendo dos outros. Quando você vai fazer também essas coisas, você tem mais chance de ficar na prática de perto. Você vai trabalhar, se esforçar. Você consegue... Chegar para ti, você vê, quando você olha o mundo ao teu redor, qualquer coisa que você fizer. Entendeu? Estudando, você tem... Estudando, não necessariamente. Quando você, talvez a questão é isolado do mundo. Entendeu? Tipo o eremita, vamos dizer assim. Você não consegue enxergar a mão de Deus agindo no mundo. Porque você está desconectado do mundo. Por isso. Então, como a pessoa confia em Deus acerca dos assuntos, de todos os assuntos, perdão, parece-lhes necessário envolver-se em qualquer dos meios de conseguir sua subsistência. Então, o autor explica que após atingir esse nível de bitachon, essa pessoa de fato se envolve na busca por seu sustento apenas porque Deus assim a instruiu que fizesse. Ou seja, Deus quer que você trabalhe. Então você vai dizer, se Deus quer, então para que eu preciso trabalhar tanto? Para que preciso me acordar cedo e enfrentar dificuldades e problemas, etc, etc, etc. Que isso que Hashem quer. Hashem quer que você produza, que você enfrente as coisas, que você se fortaleça, que você encare desafios e assim por diante. É uma questão muito interessante. Desta maneira você está servindo a Deus, não assim. Se eu trabalho sem essa fé em Hashem, o que acontece? Estou me servindo a mim mesmo. 9. Se sua compreensão acerca de Hashem se desenvolve ainda mais, e a pessoa entender a enorme compaixão que o Criador tem por suas criaturas, então ela irá consentir intencionalmente com seu coração, através de sua fala, com tudo que Deus decretou para ela, tanto em sua conduta pública quanto privada. Então, essa pessoa se regozijará com tudo que Deus tem feito por ela, seja a morte de seus parentes ou sua longa vida, seja a pobreza ou riqueza, saúde ou doença, o que vier. Por esta razão que diz a Mishnah, que Shem Shemevarchim ala Ra, Kach Mevarchim ala Tová, do mesmo jeito que se abençoa pelo mal, se abençoa pelo bem. Por quê? Porque tudo vem de Hashem, exatamente. E mais ainda, em Raio Red Minashamayim, não existe nada ruim que vem dos céus. Se nada ruim vem dos céus, então tudo que veio de Hashem. Mas está amargo. Tá bom. Mas faz parte. Então essa pessoa não desejará nada além do que aquilo que Deus escolheu para ela. E apenas desejará aquilo que Deus deseja para ela. Então, consequência, ela se entregará a Deus e aceitará seu julgamento sobre sua alma e seu corpo. Seja uma adversidade, seja algo bom, algo fácil, algo simples, seja o que for. Então, na prática, a pessoa está entregue, está, como se diz, conectada de uma forma muito especial com quem? Justamente com Hashem. Então, perceber que tudo o que lhe ocorre é devido à compaixão que Deus tem por ela, a pessoa irá se regozijar com aquilo que lhe toca, independentemente do que seja, e não desejará nada além do que o Deus escolheu para ela. Ou seja, ele vai saber aceitar os desígnios divinos, seja que forem, entre aspas, agradáveis ou desagradáveis, como chama, confortáveis ou não, etc., com plenitude. Por quê? Porque veio de Hashem. Vindo de Hashem, tudo é bom. Então, não considerará um determinado meio de obter suas necessidades mais eficaz que outro. Consequentemente, ela não optará por se envolver em nada, a não ser naquilo em que já está envolvida. Ok? Então, ele vai confiar plenamente na Hashem, no que for. Como diz uma pessoa que tinha bitachon, nunca decidi fazer algo enquanto em meu coração desejasse fazer algo diferente. Ou seja, por quê? Isso é interessante. Porque na prática a pessoa tem que estar envolvida por inteiro. Tem que estar, como a gente diz, compenetrada. Ele não pode ser que pensa uma coisa, sente outra,
bom, mas tenho que fazer o que é necessário, independentemente de não querer ou não me sentir à vontade. Então, essa é uma questão importante que a pessoa tem que chegar e desenvolver, para dessa maneira ele poder se conectar com Hashem. Vamos parar por aqui, para continuar e terminar, se Deus quiser, no próximo shiur, encerramento, como se diz, encerramento do ano. Estamos encerrando o ano, na verdade, mas vamos ver se conseguimos, talvez, na próxima. Bom dia. Bom dia.